As noites que se transformam em batalha e como recuperar o sono profundo, parte 1. O despertar da meia-noite, o relógio marca 3 horas da manhã. Você sabe disso, não pela luz do luar infiltrando-se pelas cortinas, mas pelo peso no peito. Pela sensação de que o ar dentro do quarto ficou mais denso. Como se alguém tivesse jogado um cobertor invisível sobre você. Os olhos estão abertos, fixos no teto escuro, mas a escuridão não é o problema. O problema é a mente, que resolveu ligar o modo cinema bem na hora em que você implorava por silêncio. Não é um despertador que te tirou do sono. Não é um barulho de carro na rua ou o choro do gato querendo entrar. É o seu próprio cérebro, que decidiu que 3 da manhã é o horário perfeito para fazer um replay de todos os erros que você cometeu no último ano. As memórias vêm em sequência, como um documentário ruim. A reunião em que você falou alto demais. O e-mail que esqueceu de enviar. A discussão com o parceiro que ficou pairando no ar como um fantasma entre vocês. E então, como se isso não bastasse, a mente projeta o futuro, transformando cada preocupação em um filme de terror. E se eu falhar no trabalho amanhã? E se o dinheiro não der rei? E se eu nunca conseguir sair dessa rotina? Você se vira para o lado, ajeita o travesseiro pela terceira vez em 20 minutos. Puxa o cobertor até o queixo, como se pudesse se esconder não só do frio, mas de tudo aquilo. Mas nada funciona. O corpo está cansado, exausto, na verdade, mas a mente não desliga. É como tentar dormir com uma TV ligada no volume máximo bem ao lado da sua cabeça. Você fecha os olhos com força, como se pudesse esmagar os pensamentos, mas eles simplesmente voltam. Mais altos, mais insistentes, como um zumbido que vira um grito. E então, o pior. Você começa a ouvir sons que não existem. O rangido da madeira da casa, o farfalhar das árvores do lado de fora, até o barulho do seu próprio coração que lateja no ouvido como um tambor de guerra. Seu sistema nervoso está em alerta máximo, como se você estivesse em perigo real. Mas o perigo não está lá fora. O perigo está dentro de você. Uma tempestade química que transformou seu corpo em um campo de batalha silencioso. Você acorda de manhã com a sensação de que não dormiu nada. O corpo dói como se tivesse carregado peso a noite toda. A boca está seca, a cabeça pesada. E a irritabilidade já está presente antes mesmo de você tomar o primeiro gole de café. Você se arrasta pela rotina, cumprindo tarefas no piloto automático. Sorrindo para as pessoas como se tudo estivesse normal. Enquanto por dentro sente que está se desintegrando aos poucos. E quando a noite cai novamente, o ciclo recomeça. O medo de não dormir. A ansiedade de fechar os olhos. A batalha entre o corpo que implora por descanso e a mente que se recusa a obedecer. Isso não é frescura. Não é falta de fé. Não é drama. É uma condição real, uma disfunção química que afeta milhões de pessoas no mundo todo. E o mais cruel é que você não está sozinha nessa luta. Você faz parte de uma geração que foi treinada para acreditar que descansar é um luxo, que dormir é um ato de fraqueza, que estar sempre ligado, sempre produzindo. Sempre on é o único jeito de sobreviver. Mas seu corpo não foi feito para isso. Seu corpo foi feito para ciclar, para regenerar, para se curar. E quando você ignora esses sinais, quando força a máquina a funcionar sem pausa, a natureza cobra um preço alto. Parte 2.
A tempestade química que rouba seu sono quando você acorda às 3 da manhã. Seu corpo não está apenas cansado. Ele está em modo de sobrevivência. E o responsável por isso é um hormônio chamado cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Durante o dia, o cortisol é essencial. Ele te acorda de manhã, te mantém alerta quando precisa e te ajuda a lidar com os desafios. Mas à noite, ele deveria estar baixo, tão baixo que permitiria que você caísse em um sono profundo e restaurador. O problema é que, para muitas pessoas, o cortisol não segue esse ritmo natural. Em vez de diminuir à medida que a noite avança, ele dispara repentinamente. Como se um alarme de incêndio tivesse sido acionado dentro das suas células sem que houvesse fogo nenhum. Seu sistema nervoso, então, entra em modo de luta ou fuga. Ele acha que você está em perigo real, um leão na savana, um invasor no quarto, e reage jogando adrenalina na sua corrente sanguínea. Seu coração acelera, seus músculos se tensionam, sua respiração fica curta. Você acorda, mas não por vontade própria. Você acorda porque seu corpo acha que precisa te salvar. Enquanto isso, sua frequência vibracional, aquela energia que você emana, consciente ou não, cai drasticamente. Pense na sua energia como o sinal de um rádio sintonizado em uma estação específica. Quando você está estressada, ansiosa, com medo, você está sintonizada em estações de escassez, de perigo, de caos. E o universo, ou o que a física quântica chama de vácuo quântico, o campo de tudo que é possível, responde a essa frequência. Se você vibra medo, o universo te devolve mais motivos para ter medo. Se você vibra ansiedade, ele te traz situações que reforçam essa ansiedade. É uma armadilha biológica e energética ao mesmo tempo. Você não percebe, mas, muitas vezes, criou um vício nesse sofrimento noturno. Parece estranho dizer isso, mas seu cérebro se acostumou com esse estado de alerta. Toda vez que você acorda e começa a se preocupar com boletos, com brigas, com o futuro, você está reforçando um caminho neural. Você está dizendo ao seu cérebro: esse é o meu padrão de sobrevivência. Se eu ficar acordada, me preparo melhor para o dia seguinte. Se eu tomar café demais, eu aguento. Se eu me irritar com tudo, eu mostro que ainda tenho controle. Mas a verdade é que você está apenas drenando a pouca energia que tem. Você acorda exausta, toma café demais para aguentar, fica irritada com tudo. Trabalha no automático e chega à noite tão tensa que o ciclo recomeça. Você não é culpada por sentir isso. Afinal, fomos treinados a viver assim. Numa correria sem fim, onde parar é perigoso. Mas você é a única responsável por mudar essa chave agora. Não dá mais para aceitar que sua vida vire refém da exaustão. Parte 3. O corpo que pede descanso e a mente que se recusa a obedecer. Você já tentou de tudo, não é? Contou carneirinhos, meditou, tentou esvaziar a mente, leu livros de autoajuda. Assistiu a vídeos no YouTube até altas horas, tudo na esperança de que, em algum momento, o sono viesse. Mas a mente é traiçoeira. Quanto mais você tenta não pensar em nada, mais os pensamentos vêm como uma maratona sem fim. E o pior é que, no fundo, existe uma crença de que ficar acordada te deixa mais preparada. Como se dormir fosse perder o controle da situação. Como se, ao fechar os olhos, você estivesse entregando as rédeas da sua vida para algo que não pode controlar. Mas a realidade é que você não está preparada. Você está esgotada. Seu corpo está implorando por descanso.
Mas você insiste em ignorar os sinais. Imagine que você é um carro. Você pode dirigir por horas a fio, mas em algum momento o combustível vai acabar. Você pode encher o tanque com café, com energia artificial, com estresse. Mas a máquina não foi feita para funcionar assim. Ela precisa de manutenção, de descanso, de recarga. Quando você ignora esses sinais, a consequência não é apenas cansaço. É esgotamento completo. É burnout. É adoecer. E a doença não precisa ser física para ser real. A exaustão mental é uma doença silenciosa que afeta milhões de pessoas. Ela se manifesta na irritabilidade sem motivo, na falta de paciência, na sensação de que tudo é um fardo, na dificuldade de sentir prazer nas pequenas coisas. Você acorda e já sente que o dia vai ser pesado. Você olha para o celular e sente um aperto no peito. Você tenta se concentrar no trabalho e sua mente vagueia, presa em um loop de pensamentos negativos. E o ciclo se perpetua. Você não dorme bem, então acorda cansada, Então, não rende no trabalho. Não rende no trabalho, então fica mais ansiosa, Então não dorme bem. É um círculo vicioso que parece não ter fim. Mas existe uma saída. E a boa notícia é que ela não depende de remédios tarja preta, de força de vontade sobre-humana ou de terapias longas e caracinha. A solução está em usar a natureza para recalibrar sua frequência. A ciência e a sabedoria antiga concordam que certas plantas têm o poder de falar diretamente com seu sistema nervoso. Elas não têm pressa, não julgam, não cobram nada de você. Elas apenas existem e emanam uma vibração de cura. Parte 4. As plantas que falam com seu sistema nervoso. Você já ouviu falar que certas ervas podem acalmar a mente. Talvez sim, mas talvez você ache que é apenas placebo. Afinal, como uma plantinha pode fazer diferença em algo tão complexo quanto o seu sono ou a sua ansiedade? A resposta está na química. Essas plantas não são mágicas, mas são físicas. Elas contêm compostos que interagem diretamente com seu cérebro e seu sistema nervoso, agindo como reguladores naturais. A primeira planta que você precisa conhecer é a lavanda. Estudos sérios, como os publicados na revista Frontiers in Neurology, mostram que o cheiro da lavanda age diretamente no seu cérebro, acalmando a atividade elétrica e reduzindo a frequência cardíaca. Quando você usa lavanda, você está enviando um sinal químico de segurança para o seu corpo. É como dizer ao seu sistema de alarme que o perigo passou e que ele pode desligar. Você pode usar a lavanda de várias formas. A mais simples é colocar algumas gotas do óleo essencial no travesseiro, bem ao lado da sua cabeça. O aroma vai se espalhar enquanto você dorme, ajudando a baixar o cortisol e permitindo que você entre naquele sono profundo e reparador que tanto precisa. Outra opção é fazer um chá suave com flores de lavanda secas. Basta ferver água, despejar sobre as flores, tampar e deixar em infusão por 5 minutos. Coe e beba meia hora antes de deitar. Além da lavanda, existe outra aliada poderosa chamada camomila. Conhecida mundialmente por suas propriedades calmantes, a camomila é excelente para quem tem a mente agitada. Ela ajuda a relaxar os músculos e acalma a digestão, que muitas vezes fica travada pelo estresse. Quando seu corpo relaxa fisicamente, a mente tende a acompanhar. Imagine seu corpo como um copo de água barrenta. Quando você está agitada, a água fica turva e você não consegue ver o fundo.
plantas certas funcionam como um filtro que deixa a água clarear aos poucos. A camomila é um desses filtros. Fazer um chá morno com camomila antes de dormir é como dar um banho quente na sua alma. É o momento em que você para de brigar com o mundo e começa a cuidar de si mesma. Outra opção incrível é o maracujá, especificamente as folhas da planta. O maracujá tem um efeito sedativo natural, que ajuda a induzir o sono sem causar dependência. Ele acalma a agitação mental e facilita o desligamento.